Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu separei para falar com os senhores a respeito de um julgado do STJ que trata sobre a empenhorabilidade do crédito depositado em conta corrente decorrente, oriundo de um empréstimo consignado. E aí nós vamos ver qual foi a conclusão do julgado. Eu acabei de subir esse material lá para o nosso blog das anotações de processo civil. Trata-se desse julgado que está aqui destacado para os senhores. E aí a gente vê lá, recurso especial, empréstimo consignado, desconto em folha de pagamento, negativa de prestação jurisdicional, ausência, isso é que menos nos importa aqui, penhorabilidade, regra, impenhorabilidade e exceção. Então esse é o título, vamos assim dizer, que faz parte da ementa do recurso especial 1.820.477 do Distrito Federal, 1.820.477 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, um julgado à unanimidade. Aqui, na ementa, os senhores verão os seguintes itens. Olha, recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código atual, cinge-se a controvérsia principal a definir-se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento depositados em conta bancária do devedor recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões conforme o inciso 4º do artigo 833 do CPC. Com efeito, eu destaquei também aqui para os senhores a redação desse inciso. Os senhores podem buscar com facilidade, está meio desproporcional ali. Bom, item 3 da ementa. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo em regra passível de penhora. Item 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à manutenção, à sua manutenção e da sua família. Item 5. Na hipótese, o tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. Então vejam, a grande questão aqui que cerne é o seguinte: não é todo empréstimo consignado que terá, aos olhos do STJ, necessariamente a proteção da impenhorabilidade. Na verdade, vai depender se aquele empréstimo consignado realizado se deu para fins de manutenção do próprio devedor, do mutuário, ou, aí, por extensão legal, de sua família. Se ele pega um empréstimo, por exemplo, para fazer uma viagem, se pega um empréstimo para adquirir um bem qualquer que não seja necessário à manutenção própria ou de sua família, não terá a proteção da impenhorabilidade. Ou seja, o inciso 4º do artigo 833, ele não deve ter uma análise isolada da realidade dos fatos. Okay? É isso que nós vamos voltar a ver aqui quando das outras partes que eu destaquei do julgado muito rapidamente. No histórico da demanda, na origem, em autos de execução de título extrajudicial, o magistrado de piso determinou a constrição de quantia em conta bancária também utilizada para o recebimento de salário, ao fundamento que, aspas, o crédito ora penhorado, ao que tudo indica, decorreu de saldo de empréstimo, que caiu na conta requerida no dia tal, não sendo crédito oriundo de empréstimo impenhorável. Com efeito, não tem proteção legal a crédito de empréstimo. Interposto agravo de instrumento na origem, o tribunal de origem negou o provimento ao recurso nos termos da seguinte fundamentação. E os senhores conseguem obter esse dado completo lá no blog, como eu acabei de lhes dizer. Ok? Nessa parte do julgado que eu destaquei aqui, nós temos uma evolução do STJ quanto à penhora do salário. Inicialmente, o STJ concluiu que o salário, o soldo ou a remuneração são impenhoráveis, sendo tal regra excepcionada quando se tratar unicamente de constrição para pagamento de prestação alimentícia. Então, inicialmente, a jurisprudência do STJ foi no sentido
da empenhorabilidade de um modo abrangente. Mas ali nos idos de 2017, o STJ começou a sinalizar uma mudança de paradigma para possibilitar a penhora do salário e das demais verbas remuneratórias, mesmo na hipótese em que o crédito cobrado e executado não possuísse natureza alimentar, desde que inexista o comprometimento da subsistência digna do devedor e da sua família. E o julgado traz à baila alguns outros julgados, alguns precedentes. E aí, diante da divergência instaurada, conforme demonstrado acima, a Corte Especial do STJ, no final de 2018, assentou que a empenhorabilidade só se aplica à parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes, e com isso permitiu a penhora de parte do salário para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. E aí traz aí o julgado, vou destacar que é um julgado aqui da Corte Especial, olha lá, recurso especial com embargos de divergência, 1.582.475 de Minas Gerais. Nesse contexto, no que diz respeito ao empréstimo consignado, inexiste norma legal que atribua expressamente a tal verba, o crédito decorrente de empréstimo consignado, a proteção da empenhorabilidade. Assim, é preciso verificar se, pelo fato de os descontos serem feitos em folha de pagamento, será atribuída a proteção prevista no artigo 833, inciso 4º. E aí continua o julgado dizendo que o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, com isso reduzindo o risco da inadimplência e, por esse motivo, permitindo uma redução na taxa de juros cobrados pela instituição financeira. Isso é uma consulta feita da definição de empréstimo consignado no próprio Banco Central do Brasil. E aí, para concluir, o julgado traz aqui a referência de que em alguns tribunais intermediários, em alguns tribunais locais, tem uma jurisprudência no sentido de que o empréstimo consignado ele carregaria uma íntima ligação com a remuneração do devedor, funcionando como um adiantamento de recebíveis. Seria como um empréstimo decorrente do adiantamento de uma verba de um crédito que tem natureza alimentar, tem natureza salarial. Essa corrente adota o entendimento de que antecipa-se o recebimento de parte do salário, do provento ou da pensão, e por isso a quantia adiantada, o valor emprestado, deveria possuir do mesmo modo natureza alimentar. E aí continua. Todavia, não há que se falar em adiantamento de parcelas remuneratórias, quando, em verdade, o recebimento desses valores encontra respaldo em bases jurídicas distintas. Ou seja, o salário tem origem de contrato de trabalho ou prestação de serviço. Já o empréstimo tem origem de contrato de mútuo, celebrado entre o trabalhador, mutuário, e a instituição financeira ou cooperativa de crédito, mutuante. Assim, somente poderia considerar como um adiantamento salarial se fosse feito pelo empregador, que não é o caso, e em função exclusiva do contrato de trabalho. E aí, por conclusão, por tais motivos, os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não são protegidos pela empenhorabilidade, por não estarem abrangidos pelas expressões vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações ou provento de aposentadoria, pensão, conforme a parte inicial do inciso 4º do artigo 833. Todavia, e aqui talvez a parte mais importante do julgado, todavia, se o mutuário devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à de sua família, tais valores recebem o manto da empenhorabilidade. Essa interpretação decorre do disposto no já citado inciso 4º do artigo 833 do CPC, entre aspas, destinados ao sustento do devedor e de sua família. E a conclusão do julgado que nós estamos analisando é no sentido de que, como o tribunal local não analisou se a verba era imprescindível, necessária para o sustento do recorrente e de sua família, deu-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que o tribunal de origem analise se os valores decorrentes do empréstimo consignado são necessários à subsistência do recorrente
ou de sua família. Como nós vimos, esse foi um julgado da terceira turma, à unanimidade. Fica aí, então, para os senhores esse julgado. A gente volta em breve tratando aí de mais outros julgados do STJ ou que seja relevante de outra corte, ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.